Olá pessoal, na aula de hoje trataremos sobre demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são o ponto de culminância de todo o processo contábil. São também conhecidas como relatórios contábeis ou ainda como demonstrações financeiras. Aliás, as demonstrações contábeis são mais conhecidas como demonstrações financeiras. Mas por que isso? Muito simples. As demonstrações financeiras, ou melhor, a expressão demonstração financeira, advém da expressão americana Financial Statement, que tem como tradução literal demonstração financeira. As demonstrações contábeis são produtos do processo contábil, são produtos do processamento dos dados contábeis. Lembrando que, inicialmente, os dados são inseridos, são tratados, para posteriormente serem convertidos em relatórios que atendem à finalidade gerencial, à finalidade informativa. Vejamos quais as principais demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, que é a demonstração mais conhecida, mais popular. Demonstração do resultado do exercício, a DRE. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, conhecida no meio empresarial como DMPL. E demonstração do fluxo de caixa, também conhecida como DFC, que é uma demonstração muito rica porque fornece informações acerca da situação financeira, situação de caixa da entidade. Passemos então ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o relatório contábil mais popular, mais conhecido, talvez por ser simples de entender a informação nele apresentada, nele comunicada. Mas o que evidencia, ou melhor, o que é evidenciado no balanço patrimonial? Bem, o balanço patrimonial fornece uma fotografia estática da situação de patrimônio, da situação financeira da entidade. Responde questões simples, porém importantes, como: o que foi investido? Quais as aplicações da entidade? Quem financiou tais aplicações? Capital próprio ou capital de terceiros? Por meio da análise do balanço patrimonial, consegue-se verificar a natureza, a qualidade dos ativos. Os ativos correspondem a um conjunto de bens e direitos. Pois bem, quais são os ativos da empresa? Qual a natureza desses ativos? Como esses ativos estão sendo geridos? Pois bem, a qualidade da gestão dos ativos é evidenciada na análise do balanço patrimonial. Por meio da análise do balanço patrimonial, ganhamos condições, por exemplo, de avaliar a natureza das obrigações da entidade, ou seja, o perfil do passivo da organização. Em nossa empresa predominam dívidas onerosas ou não onerosas? Lembrando que as dívidas onerosas são aquelas que produzem encargos. As dívidas não onerosas, por sua vez, são repetitivas, acontecem em diversos momentos ao longo do mês, do período. O balanço patrimonial mostra ainda a composição do patrimônio líquido, do capital próprio. Responde a perguntas simples: o que foi investido? Qual o conjunto de aplicações realizadas naquele período, ou melhor, até aquele período? Quem financiou tais aplicações? Foram dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo ou foram os recursos próprios gerados pela própria entidade? Como se vê, o balanço patrimonial é uma demonstração muito importante, que apesar de dar apenas uma fotografia instantânea da situação patrimonial e financeira, elucida questões relevantes no processo gerencial das organizações. A estrutura do balanço patrimonial se baseia na conhecida equação patrimonial, que tem origem, ou melhor, que é consequência da aplicação do método de partidas dobradas. Mas vejamos a estrutura do balanço patrimonial. O ativo é dividido em circulante e não circulante. O ativo circulante representam as contas que se movimentarão rapidamente. Exemplo: fundo fixo, caixa rotativo, bancos, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, investimentos temporários, contas a receber ou duplicatas a receber, estoques. Estas contas são de curto prazo. Vejamos os ativos não circulantes. Os ativos não circulantes são divididos em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangíveis. Passivo. O passivo também é classificado em circulante e não circulante.
O passivo circulante é formado, por exemplo, pelas contas fornecedores, obrigações trabalhistas e fiscais, empréstimos. O passivo não circulante, formado por contas vinculadas ao longo prazo. Patrimônio líquido, capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. Observe que o total de ativo coincide com o total de passivo e patrimônio líquido. Como se vê, o ativo representa o conjunto de investimentos, de aplicações da empresa. O passivo e o patrimônio líquido representam as fontes, as origens de recursos. Os ativos da empresa correspondem a um grande bolo. As dívidas assumidas pela entidade devem ser alinhadas, ou melhor, compatíveis com a capacidade de pagamento da entidade. Digamos que cada fatia do bolo corresponde ao pagamento de uma obrigação. Na medida em que os pagamentos são realizados, o bolo na bandeja diminui. O que sobra corresponde exatamente ao patrimônio líquido. Quanto maior o volume, ou melhor, quanto maior o número de fatias que ficam na bandeja, maior o patrimônio líquido, portanto, melhor para a empresa. Mas existem casos em que a empresa se compromete tanto que não tem ativos para dar cobertura às suas operações. Neste caso, configura-se uma situação de alto risco e a empresa tende à insolvência, à incapacidade de pagamento. Mas onde visualizar esse status? Esse status é visualizado por meio da observação da análise do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial nos fornece 3 blocos de informações importantíssimas. Mostra a qualidade de nossas dívidas e a natureza do nosso endividamento e qual o impacto desse endividamento. Segundo, mostra todos os bens e direitos que a empresa possui, todos os recursos que ela dispõe para serem geridos e ainda mostra o capital próprio, aquelas fatias de bolo que sobram na bandeja. O balanço patrimonial ele é fundamental para os diferentes usuários, para os credores da empresa, para os sócios, para os gestores. Portanto, é uma demonstração de publicação obrigatória.